começamos mais um programa da série Paulo Freire Vivo pela TV UFPB e esse é o programa número 15, que vai ter como foco central, mais uma vez, a proposta da pedagogia da pesquisa, da pergunta, do problema que o Paulo Freire traz durante praticamente toda a sua obra. Você que vem nos acompanhando sabe que no programa anterior a gente focou justamente nessa questão da proposta do Paulo Freire, da pedagogia ser fundamentada sempre na pergunta, no problema, na pesquisa, e como isso é um assunto muito importante e transcorre toda a obra do Paulo Freire, a gente faz mais um programa sobre isso, falando agora das dificuldades que normalmente se encontra para implantar um tipo de pedagogia como essa, né? E quais são os motivos para isso, quais são as raízes dessa dificuldade ou dessas dificuldades em implantar uma pedagogia fundamentada muito mais na problematização do que na narração dos conteúdos programáticos, como normalmente a gente vê nas nossas práticas e na escola, na própria universidade. Então, é por aí que a gente vai andar, ressaltando essa importância dentro da obra do Paulo Freire e começando a identificar através do Demerval Saviani, que é um autor muito importante também para a gente, na parte de História da Educação, não é? Ele coloca num dos seus escritos, não é, que a sala de aula brasileira, a pedagogia brasileira, a prática educativa no Brasil tem sido marcada por uma espécie de imbróglio, de convergência não muito clara entre pelo menos 4 grandes tendências que na visão dele, no final das contas, embolam a prática, né, educativa, e eu queria começar a ressaltar isso citando inclusive uma das obras do Saviani que leva isso em consideração. Veja só o que ele diz. Ele diz que existem várias vertentes pedagógicas que estão disseminadas na sala de aula. Uma delas é a pedagogia tradicional brasileira, que tem raízes lá na pedagogia jesuítica e também na pedagogia tradicional que vem influenciada por John Herbert, ou também chamado de herbartismo. Não é? Em final das contas, a pedagogia tradicional está muito presente nas nossas salas de aula. Ele diz também que existe uma dificuldade em se trabalhar a pedagogia nova, a pedagogia que veio da escola nova e que está também presente nas nossas salas de aula, misturada com a pedagogia tradicional. Mas para ele não é só isso. Existe também, não é, as imposições de uma pedagogia tecnicista, especialmente aquela que veio sendo implantada a partir do regime militar nas reformas que foram colocadas a partir do final dos anos 60 e começo dos anos 70 do século passado. E, por outro lado, existe uma precarização do trabalho docente que marca a pedagogia das nossas salas de aula, e se a gente for olhar cada uma dessas coisas, vai notar que o Demerval Saviani tem razão quando mostra que essas tendências são confluentes, não é? E atrapalham, não é? A falta de clareza sobre elas atrapalha muito, não é? Por outro lado, a gente então precisa destacar que a pedagogia que tem por proposta principal do Paulo Freire, por exemplo, que traz a pesquisa no seu cerne, a problematização, a pergunta como seu veículo principal, não é? Além do diálogo, sofre aí a influência dessa mistura de pedagogias praticamente indefinidas, e entra lá o construtivismo e entram outras tendências a misturar as nossas salas de aulas e impede que essa clareza, então, vá para o lado dessa pedagogia da pesquisa que ele propõe. Isso é muito importante da gente enfatizar. Por outro lado, existe o que um autor muito importante também chamado Miguel Arroyo nos diz que é uma espécie de ossatura escolar.
não é? A dificuldade que a escola e as práticas educativas, de uma maneira geral, inclusive fora da escola, têm dificuldade em mudar, não é? Elas têm uma ossatura, como eles chamam, uma coisa fixa, não é? Que tem uma dificuldade em mostrar suas alterações, suas mudanças, suas perspectivas novas, e claro que a pedagogia da pesquisa encontra uma barreira nesse sentido, não é? Esse tipo de pedagogia, na minha visão, também sofre uma certa imposição do próprio modelo docente, do próprio modelo empregado pelos professores e professoras de uma maneira geral, em função da sua não formação, não é? A sua não formação nessa perspectiva, não é? Os nossos professores, nós mesmos, somos muito influenciados ou fomos muito formados por uma pedagogia muito mais narrativa de conteúdos, transmissora do saber, etc., não é? E que o Paulo Freire vem criticando desde o que ele caracteriza como educação bancária e, em sua oposição, não é? Você sabe disso, propõe a educação problematizadora. É importante que se note isso como uma realidade, né? E a gente está procurando ver cada vez mais que dificuldades, então, podem ser esclarecidas para que esse tipo de proposta, não é? Se cada um e cada uma que trabalha na prática docente achar conveniente, ou as escolas, os currículos, etc., pensarem sobre isso, né, para levar em consideração na hora de abordar os saberes, os conteúdos, na hora de adquirir conhecimento, sempre em comunhão, vamos dizer assim, como diz o Paulo Freire, com seus alunos, com seus estudantes. São coisas importantes para a gente notar e fazer, inclusive, possíveis propostas de alteração. O Paulo Freire vem mostrar, desde a pedagogia do oprimido, que essas relações entre educadores e educandos, não é, precisam levar em consideração isso, e o próprio professor, professora, precisa fazer, segundo ele, da pesquisa, uma parte do seu trabalho como outra. Não é para ele, a pesquisa não é adjacente ao trabalho docente, ao trabalho do professor e da professora, mas é inerente a esse trabalho. Não é? O que eu quero dizer em relação a isso, não é? Que o próprio trabalho com o conteúdo, seja ele qualquer, seja ele de matemática, de geografia, de biologia, de português, de qual seja o conteúdo, não é? Pode ser trabalhado a partir de problematização que tem a ver sempre com uma realidade mais próxima dos estudantes, dos educandos, para que isso fique mais internalizado, para que isso fique cada vez mais assimilado e que seja cada vez mais apreendido e não decorado, etc. Não é? Então, essa questão da narração dos conteúdos, essa questão da suposta transmissão do saber docente é uma das coisas que dificulta, não é, ou praticamente impede, não é, que a pedagogia da pesquisa que o Paulo Freire propõe venha a ter um lugar mais de destaque nas nossas salas de aula. E é importante que a gente, então, leve isso em consideração, não é, e vá buscar no Paulo Freire subsídios, não é, para que isso seja cada vez mais implantado. Eu queria destacar aqui uma outra coisa que é muito importante dentro dessa ideia, que é justamente a função do positivismo, da tendência da filosofia positivista, que está muito arraigada nas nossas escolas, fazendo com que cada um cuide do seu conteúdo, cada um cuide da sua disciplina específica, que as disciplinas não tenham comunicação muito volumosa entre si, e isso é uma das outras coisas que fazem com que essa proposta do Paulo Freire tenha uma dificuldade maior. Ou seja, quando você tem um tema gerador, como ele diz, não é? Que vai, a partir desse tema, problematizar vários conteúdos e conteúdos de várias disciplinas, você tem uma facilidade maior. E quando você tem disciplinas estanques que não se comunicam, essa dificuldade é maior. Então, são vários empecilhos, são várias dificuldades que estão presentes, não é? Por outro lado, você pode ver em várias escolas
professores e professoras, educadores e educadores, projetos curriculares que levam em consideração esse tipo de proposta, esse tipo de veículo pedagógico que inclui, então, como diz o Paulo Freire, o diálogo, o problema, a pedagogia que é contra a pedagogia bancária, contra a transmissão de conteúdos, não é? Mas não é a pura transmissão de conteúdos que está na sua crítica maior, não é? Existem vários momentos que é necessário que são necessárias transmissões de conhecimentos, de saberes, mas é o cômputo geral, é a visão geral da pedagogia impressa na sala de aula, no currículo, na escola, nos programas, nas políticas educacionais, que dificultam em certo momento, não é, que essa questão da pedagogia, da pesquisa tenha um discernimento maior. No programa anterior, nós dávamos exemplo, não é, de uma sala de aula onde um problema que normalmente é resolvido, entre aspas, por uma suposta pedagogia da resposta, não é, tinha outro encaminhamento, não é, e a problematização ganhava corpo, ganhava um lugar central. Um dos livros do Paulo Freire que a gente recomenda que você leia para que tenha cada vez mais subsídios nesse ponto, não é? Repetimos isso, é Por uma Pedagogia da Pergunta. Não é? É um livro muito importante, é um livro que vai nos trazer grandes subsídios sobre isso, é um livro que tem aí uma proposta epistemológica inscrita nele, que é uma proposta de conhecimento, de adquirir conhecimento, de trabalhar conhecimento em compartilhamento com os educandos, sempre produzindo isso na base do diálogo. Então é um somatório, é um conjunto de propostas que o Paulo Freire coloca e que a gente pode discernir isso através da proposta dialógica, junto com uma proposta de problematização, de consciência crítica, de passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, que é cada vez mais aplicada se essa proposta pedagógica da pedagogia da pergunta, do problema da pesquisa, for colocada com mais clareza e com um itinerário mais forte nas nossas salas de aula. Mas a gente continua essa abordagem no segundo bloco desse programa. No primeiro bloco desse programa, a gente estava focalizando então as dificuldades da gente notar na sala de aula, instituir na sala de aula, né, nas práticas educativas, não é, a pedagogia da pesquisa, a pedagogia da pergunta que o Paulo Freire propõe desde as suas primeiras visões sobre a alfabetização, chegando às suas últimas reflexões sobre a questão pedagógica, a questão educativa. E um dos livros que eu citava no primeiro bloco era justamente Por uma Pedagogia da Pergunta, mas isso está disseminado na obra do Paulo Freire como um todo, a exemplo da Pedagogia da Autonomia, que é um livro ultimamente muito usado, muito lido por muitos professores e professoras na sua sala de aula. E num dos trechos desse livro eu gostaria de destacar, não é, a visão do Paulo Freire sobre isso, quando ele diz o seguinte, veja só, olha só que importante que ele coloca, é bom ressaltar, na pedagogia da autonomia. Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor, espécie de respostas a perguntas que não foram feitas. Isso não significa realmente que devamos reduzir a atividade docente em nome da defesa da curiosidade necessária, o puro vai-vem de perguntas e respostas,
que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, professor e alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala e enquanto ouve. O que importa é que o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Veja só como é rica essa citação que eu fiz da pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Ele diz então que o problema não é tornar estanque tanto a pergunta, não é, e a resposta como se fosse um jogo infinito onde um pergunta, outro responde, etc. Não é? Mas é fazer com que o professor e o aluno, o educador e o educando, sintam que existe uma proposta dialógica, não é, para que as suas questões venham à tona e as respostas sejam construídas conjuntamente, construídas coletivamente, não é? Onde a atividade docente é uma atividade de estímulo à reflexão, é uma atividade de busca de conhecimento e quem tem que fazer isso, quem tem que construir o conhecimento acerca daquele conteúdo é realmente quem está buscando isso, que são os educandos presentes nessa prática educativa em referência. Por outro lado, então, ele chama a atenção para uma epistemologia curiosa. Não é? Uma das coisas que a gente tem mais notado nas nossas práticas educativas é que a curiosidade muitas vezes não é estimulada, muitas vezes ela é até negada e que a narração dos conteúdos de A para B, do professor para aluno, etc., é uma coisa que vem sendo constante. Isso se faz também através do livro didático. O problema, então, para ele é instalar uma pedagogia que leve em consideração esse conjunto da dialogicidade entre educadores e educandos para construir um conhecimento através da pesquisa, através da indagação, através do estímulo à pergunta, como ele disse. Não é? Isso aí, na pedagogia da autonomia, fica claro quando ele fala das várias práticas presentes na atividade docente. E a gente podia buscar outros autores, não é, que chamam muita atenção para uma necessidade de uma reinvenção docente, não é? De uma reinvenção do trabalho do professor e da professora, no sentido não da insistência nos conteúdos que são transmitidos, mas no refazimento, vamos dizer assim, não é? Em refazer cada uma dessas coisas, para que seja cada vez estimulado mais a busca de conteúdos, a pesquisa. E hoje a gente tem uma série de instrumentos da chamada educação digital, vamos dizer assim, dos conteúdos que estão presentes na internet, no celular, na televisão, nas várias mídias que existem, não é? Que servem de reforço a isso, que servem de incentivo a isso. Não é? Isso coloca muito claramente que o trabalho do professor, enquanto transmissor do conhecimento, precisa ser revisto, porque no final das contas as informações estão muito divulgadas, estão muito passíveis de serem adquiridas, não é? Até por uma autoeducação, mas o trabalho com o conhecimento, de produzir conhecimento em cima da informação, é um dos trabalhos que mais tem que ter hoje, na visão do Paulo Freire, a incidência da docência, ou seja, o trabalho do professor e a professora fazendo a distinção e fazendo com que os seus alunos, pela via do diálogo, pela via da construção do conhecimento, não é, adquiram cada vez mais a capacidade de refletir, de discernir, não só de ter informação e não saber como é que trabalha com essa informação, mas ter cada vez mais o discernimento suficiente para, através da informação que hoje
evapora por todos os meios disponíveis, não é? Construir um conhecimento em relação àquilo cada vez mais próximo da vida de cada um, do trabalho de cada um, do cotidiano de cada um, como vem propondo Paulo Freire ao longo de toda a sua obra. Não é? Então essa proposta não é uma proposta qualquer do Paulo Freire, a pedagogia da pesquisa, da pergunta, mas é uma proposta que permeia a sua construção pedagógica e informa, inclusive, o que o Paulo Freire pensa sobre a questão da reeducação do educador, como ele diz, do estímulo a pensar um novo tipo de currículo que, ao invés de ser transmitido e verticalizado na escola, nas práticas docentes de uma maneira geral, ele é discutido, ele é composto, não é? Ele é trabalhado, ele é produzido na relação educador-educando, na comunicação entre educador e educando, não é? E eu queria que vocês percebessem com facilidade que, na sequência dos programas que a gente vem fazendo, a gente nota que os conceitos do Paulo Freire, e isso é uma coisa muito importante de se verificar, são conceitos entrelaçados, não é? Nós já estamos aqui no 15º programa e você acompanha essa série desde o primeiro e vê que os conceitos não vão se somando como se fossem isolados, mas eles vão se interpenetrando, eles vão se conectando e aqui se agrega também outros autores, não é? Que vão colaborando com ideias do Paulo Freire ou vão complementando ideias do Paulo Freire, e um dos autores que a gente pode chamar a atenção nessa questão da pesquisa, nessa questão da penetração de conteúdos, não é? É um autor muito usado hoje, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin é um dos autores que sempre critica o que ele chama de uma hiperespecialização de conteúdos que está presente ainda nas nossas práticas docentes com muita ênfase. E uma pedagogia dialógica, uma pedagogia comunicativa, uma pedagogia que não só transmite conteúdos, mas vai procurar construir conteúdos e conhecimento, etc. Uma epistemologia preocupada, então, com a interdisciplinaridade, com a transdisciplinaridade, como advoga o Morin, ou com aquilo que é complexo, com aquilo que é tecido em conjunto, pode também complementar ideias do Paulo Freire. Um outro autor que vai nos ajudar, inclusive na sequência, no próximo programa, é justamente um autor que pensa sobre a docência, especialmente, que é o Antônio Nóvoa, que sempre diz que é necessário reinventar a profissão docente. E, a meu ver, a pedagogia da pesquisa proposta pelo Paulo Freire é uma das maneiras de se reinventar a docência, não é, que vem sofrendo reveses nessas últimas décadas, especialmente por uma precarização do trabalho docente que a gente precisa ver com muito carinho, com muita ênfase, para ver que medidas que se podem colocar em relação a isso. Não é? Claro que quando se propõe uma coisa nova, como o Paulo Freire está propondo, não é? A gente tem que ver as condições materiais, infraestruturais que as escolas, as práticas educativas como um todo, fora ou dentro da escola, têm para proporcionar essa visibilidade. Mas, por outro lado, tem que ressaltar que a liderança dos educadores, das educadoras, dos professores, não é? São, vamos dizer, o grande cerne, o grande núcleo, a grande força para implantar isso. O que eu quero dizer com isso, concordando com Paulo Freire e com outros autores, é que mesmo com as condições muitas vezes precárias que os professores e professoras enfrentam no seu dia a dia, não é? É possível que a sua aula, o seu trabalho, o seu encontro com educadores, educandos, o seu trabalho com outros colegas seja cada vez mais permeados por essa proposta de um conhecimento que não está fixo, que não está pronto, mas que está sempre em construção, como diz o Paulo Freire, e essa construção é uma construção que precisa
ter como ponto central a problematização dos conteúdos cada vez mais próxima dos alunos e das alunas, dos educandos e das educandas presentes nas práticas educativas. Essa é uma proposta que precisa ter uma sequência, que precisa ter uma praticidade. E se você notar, ao longo da obra do Paulo Freire, isso vem sendo colocado com muita ênfase, com nomes diferentes, mas se você, por exemplo, leu A Pedagogia do Oprimido, que é a obra mais divulgada do Paulo Freire, vai notar lá que isso está presente com muita ênfase quando o Paulo Freire discute, por exemplo, a educação bancária e a educação problematizadora e tudo que gira em torno disso. Se você voltar mais na pedagogia do Paulo Freire, nas suas propostas iniciais, você vai ver que as propostas do ciclo de cultura presente na alfabetização, não é, já anunciava essa visão do Paulo Freire sobre a pesquisa. Aliás, só para lembra que quando a gente fala de método Paulo Freire, do que ficou conhecido como método Paulo Freire, a primeira proposta metodológica que lá aparece é a pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos, não é? Então, desde as suas primeiras propostas, essa questão da pesquisa, do problema, da pergunta, ocupa o núcleo central das reflexões do Paulo Freire. E eu tenho certeza que, na medida que os professores e professoras cheguem mais perto dessa proposta, vão notar que a sua prática é possível e a sua prática modifica a relação presente na sala de aula, faz com que as aulas sejam mais dinâmicas, sejam mais vivas, sejam mais interessantes, faz com que os alunos cada vez mais se interessem mais em descobrir os conteúdos, em vez para eles serem narrados conteúdos, de buscar questões que estão muito presentes na sala de aula, mas estão presentes na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, etc., para que isso seja um conjunto, não é, que busque esse mote, esse rumo, essa estrada de que o conhecimento é algo para ser descoberto, construído e não ser narrado por alguém e passivamente ouvido pelo outro participante, não é? E eu espero que tenha ficado claro isso, e essa questão não vai ser circunscrita a esse programa, ela tem uma continuidade e a gente vai ver nessa continuidade, não é, qual é a importância da atuação dos educadores e educadoras para que isso aconteça e que visão de currículo isso nos leva a visualizar, a entender, a perceber cada vez mais. Mas esse é assunto para o nosso próximo programa.